lá no Evangelho do Dr. Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, eu vou ler 4 versículos. Se você quiser abrir sua Bíblia, senão você escuta. A partir do versículo 31, a palavra diz assim: E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E Jesus disse: Digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje, antes que tu negues por 3 vezes de conhecer-me. Amém? Todo mundo conhece aqui, né? Essa passagem aqui, todo mundo conhece. Estou vendo a senhora Bispa Elisa. Todo mundo conhece essa passagem aqui. A chamada do programa foi assim. Após o chamado, uma afirmação de Deus para mim e para você, uma certeza que Deus quer que você tenha no seu coração. Para você não ficar iludido, né? Porque tem muita gente iludida, que acha que foi chamado, foi separado, foi escolhido, e que tá tudo bem, e que agora é só festa, né? Vamos colocar assim. Agora já tá colocando os pés no paraíso. Não é assim não, querido. Deixa eu dizer para você. Não é desse jeito. Então Deus já trouxe essa afirmação e trouxe isso aqui para alertar nosso coração, para nos dar essa certeza. A chamada do programa eu coloquei assim: após o chamado, vem a peneira. Foi chamado, Deus decretou, Deus lhe batizou como pedra, peneira. Foi chamado, Deus separou, Deus levantou, peneira. Foi chamado, Deus já disse que você é escolhido, seu nome já está aí sendo ouvido aos 4 cantos, peneira. É assim que acontece. Não pense que o chamado, ele vem somente com a honra, ele vem também com a peneira. Deus trouxe isso aqui pra gente, porque tem muita gente aí que fica questionando Deus, né? Fica reclamando, fica brigando com Jesus, fica brigando com Deus o tempo todo. Porque acha, tem uma ilusão na mente, né? Tem uma ideia errada do que é servir a Jesus. Porque quando a gente tem a gente tem a consciência de que servir a Jesus é carregar uma cruz. Quando a gente tem consciência de que ser discípulo não é somente ter o título de discípulo, mas também ter uma cruz para carregar, e todos nós temos cruzes. Quando a gente tem essa consciência, a gente não discute. A gente pode ficar batido, a gente pode chorar, né? Óbvio, porque somos carne, somos humanos, e Jesus, ele conhece você. O Pai, ele conhece a criatura, Deus conhece você. Então, é normal o filho chorar, é normal o filho se abater diante da aflição, do problema. Mas não reclamar, não ficar murmurando, não ficar brigando com Deus, não ficar rebelde, não ficar contendendo com seu Deus. Porque Deus nunca enganou ninguém, Jesus nunca enganou ninguém. Ele chega para aqueles discípulos e diz assim: vocês querem vir comigo, vocês querem me seguir, vocês querem ser meus discípulos, ótimo, eu estou aqui para receber vocês. Agora, tem uma coisa, vocês vão ter que negar a natureza de vocês, negar o que vocês entendem como certo, renunciar a muitas coisas, carregar uma cruz que não é leve, é uma cruz adequada para cada um de vocês, porque Deus não dá nada que você não possa suportar, e vocês vão vir comigo após mim. Então, nós nunca fomos enganados. Você que está aí reclamando nunca foi enganado. Você nunca foi iludido. Deus nunca disse que seria fácil. Muito pelo contrário, ele disse que você teria aflições, mas que você venceria, porque o filho dele venceu. E se o filho dele venceu, você como discípulo desse filho, você também vencerá. Então vamos parar de besteira, entender isso aqui, né? Porque tem gente que já, porque Jesus permitiu que Pedro fosse peneirado. Jesus permitiu que Pedro fosse peneirado porque era necessário que Pedro fosse peneirado. Porque se Pedro não tivesse sido peneirado, ele não seria o apóstolo que ele foi, o homem de Deus que ele foi, e a igreja não estaria firmada nele. Então vamos parar com esse negócio aí. O Pedro aqui, é difícil falar de Pedro. Primeira coisa que eu já quero dizer, falar de Pedro é complicado pra gente. Por quê? Porque Pedro é uma caricatura da gente. O Pedro, ele é a caricatura da maioria dos cristãos.
da maioria dos servos de Deus, Pedro é uma caricatura, né? Falar sobre Pedro é, no mínimo, algo desafiador, sabe, gente? Falar sobre Pedro é, no mínimo, algo que é desafiador para nós humanos. É muito desafiador, né? O Novo Testamento, ele dá 4 nomes a Pedro. O Novo Testamento, nesse testamento, ele chama Pedro de Simeão, né? No hebraico é chamado de Simeão. Ele é chamado no grego de Simão. Ele é chamado de Cefas, né? Segundo Jesus colocou esse nome nele, Cefas, que significa rocha. E ele é chamado de Pedro, que é como nós conhecemos, que significa pedra, né? A teologia, ela não se aprofunda muito na vida de Pedro antes do encontro dele com Jesus. Nós sabemos algumas coisas. Nós sabemos que Pedro, ele era casado, né? Nós sabemos disso. Nós sabemos que Pedro, ele tinha nascido numa aldeia de pescadores lá em Betsaida, né? E a Betsaida, ela ficava ao norte do Mar da Galileia. Nós sabemos que Pedro, ele pescava junto com o irmão dele, mas que ele tinha um negócio sólido, aparentemente, o negócio de Pedro era um negócio sólido de pescaria. Ele tinha um sócio, esse sócio se chamava Zebedeu, e juntamente com Zebedeu, com o irmão e com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, o Pedro, ele trabalhava nesse ofício aí, né? Ele tinha esse ofício, ele trabalhava com esse pessoal aí. Certo? Nós sabemos tudo isso, sabemos que ele era casado, né? A Bíblia dá a entender que ele era casado e que ele tinha um negócio bonzinho, né? Que ele pescava lá em Cafarnaum. Então, assim, a teologia em si, a história, ela não nos revela muito de Pedro, ela não fala muito de Pedro. E o primeiro registro bíblico que nós temos de Pedro, ele está lá no Evangelho de João, quando nos mostra, nos revela, porque tem gente que nem sabe disso, que Pedro, antes de ser discípulo de Jesus, Pedro era discípulo de João Batista, ele era seguidor de João Batista. E ele foi apresentado a Jesus pelo seu irmão André. Quando ele foi apresentado a Jesus, ele começou a seguir Jesus, ele abandonou João. Lembra que semana passada a gente falou que houve um êxodo do ministério de João? Muita gente parou de seguir João para seguir Jesus. Pois é, Pedro estava entre esses aí, que deixou de seguir João para seguir Jesus, né? E estudos dizem que Pedro, ele seguiu Jesus por motivos tanto pessoais quanto espirituais. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele soube, Jesus, ele havia sido recomendado por João Batista, né? João Batista era um cara que era respeitado. Então, a palavra de João Batista, uma indicação de João Batista sobre alguém, era algo respeitado. Então, João Batista, ele já falava de Jesus, né? Ele já falava do Messias. Então, assim, quem recomendou, né, quem falou de Jesus, eu não vou usar essa palavra recomendar, não. Quem falou de Jesus para Pedro foi João. Então, Pedro começou a seguir Jesus com interesse de crescer espiritualmente, com interesse de se aperfeiçoar espiritualmente. Só que ele também esperava ser recompensado por isso. Ele esperava ser recompensado materialmente, sabe? Porque os discípulos, a gente já sabe disso, eles não tinham ainda a visão do que era reino. A visão de reino dos discípulos era um reino territorial, um reino terrestre, um reino físico. Então, o Pedro, assim como outros discípulos, eles esperavam ser recompensados por terem abandonado tudo, né? Por terem deixado a vida deles, por terem deixado o ofício deles, ter deixado família para seguir Jesus, né? Inicialmente, foram esses 2 motivos aí que levaram Pedro a seguir Jesus, né? Mas, independentemente disso, gente, independentemente desses motivos aí, o importante é que esse homem tão impetuoso, esse homem de natureza tão difícil, ele tinha habilidades naturais, ele tinha habilidades naturais de liderança. Ele tinha habilidades naturais de liderança, né? E ele tinha também uma dedicação muito grande ao reino.
Ele tinha uma dedicação muito grande a Jesus e aos seus ensinamentos. E isso não era todo mundo que tinha. Não era todos os discípulos que seguiam Jesus que tinham o mesmo interesse pelos ensinamentos de Jesus, que tinham a mesma dedicação ao reino que Pedro tinha. Né? Isso não se achava em todos os discípulos, né? Gente, o Pedro, ele era um cara assim, ó, um cara rápido, um cara que pegava as coisas no ar, sabe? Um cara que era rápido em aprender. Ele absorvia os ensinos de Jesus num piscar de olhos. Ele absorvia os ensinos do mestre rapidamente e ele tinha percepções claras sobre a natureza de Cristo. Ele tinha percepções claras sobre a natureza de Jesus, né? O Pedro, para nós, na verdade, e para todos os teólogos e todos os estudiosos, não só para nós cristãos, o Pedro, ele é um enigma. O Pedro, ele é um paradigma. Ele é um modelo tanto de fé como de incertezas e de dúvidas humanas, sabe? Por isso que eu falei no comecinho da ministração que Pedro, ele é uma caricatura nossa. Por isso eu falei no comecinho da ministração que o Pedro, ele é o retrato da maioria de nós. É o retrato da maioria de nós, porque como a maioria de nós, o Pedro, querido, além de ter uma natureza difícil, uma natureza forte, eu vou colocar essa palavra aqui, ele era muito autoconfiante em si mesmo, sabe? E ele foi traído pela sua autoconfiança. Ele foi traído por esse sentimento de autoconfiança. Jesus, gente, sabia quem era Pedro. Jesus nunca esteve enganado com Pedro. Quando Jesus fez um convite a Pedro, quando ele lançou o convite a Pedro para largar as redes e ser pescador de vidas, pescador de homens, Jesus sabia quem ele estava convidando. Porque Jesus conhecia aquele homem, apesar de toda a natureza difícil, de todo jeito, de todo o trabalho que Jesus teria com aquele homem para adestrar. Porque Pedro era uma fera enjaulada. O Pedro, a natureza de Pedro era de uma fera enjaulada. A qualquer momento, Pedro podia se levantar. Lembra do caso da espada, que Pedro arrancou a orelha do Malco? Pedro era assim, ele era imprevisível. Então, mesmo sabendo do trabalho que teria para, sabe, disciplinar aquele homem, para ensinar aquele homem, sabe? Mesmo sabendo de tudo isso, Jesus, ele também sabia que existia em Pedro um grande potencial. Jesus sabia o que estava oculto, né, por trás de toda aquela agressividade, o que estava oculto por trás de toda aquela rebeldia, porque assim, não se engane. Às vezes você olha para uma pessoa, você vê o que ela mostra, mas o que ela mostra não define o que ela é. Deixa eu abrir isso aqui. Nem sempre o que a pessoa está mostrando para você vai definir quem ela é de verdade. Só quem conhece o que está por trás de toda agressividade, de palavras duras, de uma falta de educação. Só Deus conhece o ser humano. Só Deus conhece o que está por trás. É por isso que a gente não pode julgar ninguém. É por isso que a gente não pode apontar ninguém. É por isso que a gente não pode tentar diminuir ninguém. Porque só quem sabe quem é a pessoa verdadeiramente é Deus. Só quem sabe o que está oculto debaixo de tanta coisa ruim que você está vendo, é Deus, querido, né? Como líder, o Pedro, ele foi incontestável. O Pedro, ele foi um líder incontestável entre os discípulos, entre os seus semelhantes. Tanto antes da queda dele, né? Tanto antes dele cair, né? Quando ele negou Jesus, quanto depois da sua restauração. Ele foi um líder incontestável. Só que o excesso de segurança que ele tinha nele mesmo, o excesso de segurança em si, foi extremamente nocivo para aquele homem, sabe, gente? O excesso de segurança, ele pode ser terrível para você. O excesso de segurança, ele pode levar você por um caminho muito complicado, muito difícil, muito tortuoso. Um caminho muito perigoso, né? O Pedro era assim, ó. Na mesma hora que ele estava bem, ele estava mal. Na mesma hora que ele estava nas alturas, ele despencava lá de baixo, ele caía a ladeira abaixo.
com a mesma velocidade que Pedro avançava, ele retrocedia. O Pedro, ele era audacioso, ele era corajoso, ele era fiel, mas de repente, de uma hora para outra, ele se acovardava vergonhosamente, que foi o que aconteceu quando ele negou Jesus. O cara tão ímpeto, né? Porque aqui ele tá dizendo, eu vou seguir o Senhor até a morte e tal, ali ele tá sendo muito corajoso. Mas no momento, na hora do vamos ver, ele negou. A palavra que Jesus lançou foi cumprida, se cumpriu. Ele negou Jesus. Então esse era Pedro. Era esse aí, era Pedro, Simão Pedro. Era esse aí. Agora, sabe por que isso acontecia com Pedro? Sabe por que Pedro era assim? Porque Pedro, ele achava que estava pronto. Nós lemos aqui no versículo 33, ele diz assim, Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Então, Pedro, ele achava que estava pronto. Esse é o problema, gente. Esse é o problema, que a gente sempre acha que está pronto. A gente sempre acha que já está completo em Deus. A gente sempre acha que a transformação ela já foi concluída. A gente sempre acha que vai suportar tudo que vier por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. A gente sempre acha que por já ter passado por muita coisa, por já ter passado por muitas adversidades, por já ter passado por muitas tempestades, nós já estamos bem, nós já estamos prontos para enfrentar qualquer coisa. Era isso que Pedro achava. Aí, se a gente for lá no Provérbios 28, o Salomão, ele nos fala muito bem sobre isso, né? Provérbios 28, 26, ele diz que aquele que confia no seu próprio entendimento, ele é insensato. E hoje, nesse momento aqui, o Caminhando de Sabedoria, através da minha vida, para a honra e glória do Senhor, Deus, ele está alertando a gente. Ele está nos alertando para os perigos que nos rodeiam quando nós estamos assim como Pedro. Quando nós estamos assim, autoconfiantes, nos sentindo prontos, né? É muito perigoso quando você está se sentindo pronto, viu? Eu quero dizer para você. A autoconfiança faz você se sentir pronto para qualquer coisa. Eu tô pronto. Venha o que vier, não tem isso? Não tem esse bordão do mundo? Venha o que vier, tô pronto, tô preparado, vamos à luta. Calma. Entenda, hoje Deus trouxe um alerta, uma palavra de alerta para mim e para você. Porque tem muita gente aí se confiando em si mesmo. Tem muita gente aí achando que está pronto para qualquer coisa e Deus está dizendo não. Aliás, essa pandemia agora, esse momento que a igreja está passando, que o mundo está passando, que todo mundo, seja cristão, seja ateu, está passando, está mostrando que você não está pronto para nada. Seu dinheiro não vai mudar nada, sua posição não muda nada, sua posição, seu título não muda nada, nada. Você está sujeito às mesmas aflições do que qualquer outra pessoa, querido. Então não se ache pronto, porque esse negócio de se achar pronto é algo muito perigoso, sabe? A Bíblia nos diz que Jesus, ele chega para Pedro e ele traz uma informação para Pedro, né? Porque eu digo para você que Deus, ele não faz nada, sem antes nos avisar, ele não permite nada, que nada venha sobre a nossa vida, sem antes ele nos sinalizar, sem antes ele nos preparar para o que está por vir. Você que é cristão, você sabe disso. Então Jesus faz o quê? Jesus informa a Pedro que Satanás requereu a vida de Pedro. Pra quê? Pra peneirar ele. Jesus chega para Pedro e diz, Satanás requereu a sua vida para peneirar você como trigo. Como trigo. Gente, essa palavra aí, peneirar, tem origem no grego. Ela tem origem no grego. E ela significa agitar, ela significa sacudir. O Pedro, ele foi totalmente moído e sacudido, mas ele passou por isso como teste de resistência. Ele foi sacudido e moído como teste de resistência. Foi permissão de Deus para testar aquele homem. Sabe? Para testar aquele homem. Por quê? Porque o Simão, o pescador, ele precisava desaparecer. O Simão precisava sumir. Você vê que Jesus, ele chama Pedro pelo nome antigo dele. Ele chama Pedro de Simão. Ele estava se referindo ao velho homem.
Jesus estava conversando com Pedro, mas ele estava falando com o velho homem, que apesar do chamado, apesar de todas as promessas que tinha sobre a vida dele, apesar disso tudo, esse homem aí ainda não havia sido convertido em muitas áreas. Havia muitas áreas que precisavam ser tratadas na vida de Pedro. Você pode ver aqui, ó, querido. Ele diz aqui, ó. Orei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro já era convertido. Essa conversão que Jesus está tratando aqui é a conversão daquilo que ainda não havia mudado na natureza de Pedro. É a conversão de coisas que Deus precisava arrancar daquele homem. De entendimentos próprios que Deus precisava tirar. De justiças próprias que Deus precisava tirar. Sabe? Coisas que precisavam ser arrancadas da natureza daquele homem, né? E o Pedro, ele era cheio, gente, de oscilações espirituais. Ele oscilava muito. Por isso que a peneira, ela precisava acontecer. A peneira, ela tinha que acontecer. Por isso que às vezes você não entende. Porque você acha que tá pronto, você acha que tá tudo bem, você acha que já é para você sentar naquela cadeira e Deus não deixa você sentar, porque ainda existem áreas na sua vida que precisam ser convertidas. Existem áreas na sua vida em que você ainda não se converteu. Áreas na sua natureza que precisam, sabe, ser retiradas, serem mudadas, sabe? Visões que você tem que Deus precisa mudar, né? Eu digo pra você que o pescador, ele não virou apóstolo de um dia pra noite, não. O pescador, ele não Jesus chamou como pescador e no outro dia ele já era apóstolo. Não, querido. Não foi desse jeito, não. Até Simão, até o pescador Simão se transformar em Pedro, muita coisa aconteceu, querido. Eu digo pra vocês que estão aí escutando, todo mundo aí, inclusive eu, que até que o lugar que Deus reservou pra mim e pra você aconteça, até que a promessa se cumpra, muita água vai rolar debaixo da ponte. Não pense que vai ser de um dia pra noite, não pense que o título que Deus lhe prometeu, que a unção que Deus lhe prometeu, que a posição que Deus lhe prometeu, ela vai acontecer sem transformação. Não pense que ela vai acontecer sem conversão daquilo que não agrada ao Senhor em você. Não é assim não, querido. É isso que as pessoas não entendem, né? Tem um chamado, recebe o chamado e já quer tomar posse no outro dia. Não é assim que acontece, né? Não é assim. Até Pedro se transformar, até Simão ser transformado em Pedro, muita coisa aconteceu. Aconteceram coisas boas, aconteceram coisas ruins, houveram pescas fracassadas, houveram pescas milagrosas, pescas maravilhosas. Pedro recebeu elogios, Pedro foi repreendido, houveram lutas, houveram adversidades, houveram conflitos, houveram derrotas e houveram também vitórias. Então muita coisa aconteceu, porque eu digo pra você, querido, que ser vencedor não significa que você não vai perder. Ser vencedor não significa que você nunca vai perder uma batalha, né? Você não se torna um vencedor porque você nunca perdeu. Você não se torna vencedor porque nunca perdeu. Você se torna um vencedor porque você nunca desistiu. Porque você nunca retrocedeu. Porque você nunca voltou para trás. Porque mesmo cansado, mesmo desestimulado, mesmo triste, mesmo destruído, mesmo humilhado, mesmo desprezado, mesmo abandonado, você permaneceu ali na beira do caminho, esperando Jesus passar e te dar um fôlego novo e você levantar e continuar. Então não pense você que a coisa é simples do jeito que você acredita, do jeito que muita gente que está me ouvindo agora acredita. Não é assim, gente. Não foi com esse homem. Não foi com esse homem que foi pedra angular da igreja. Foi a pedra que Deus firmou a igreja dele. Não foi com ele. Por que seria comigo e com você? O Pedro, ele precisava passar pela peneira. Ele precisava, assim como eu e você, nós precisamos passar. Só que tem um detalhe que faz toda a diferença para nós que seguimos a Jesus, para nós que somos cristãos. Existe uma grande diferença para nós quando passamos pela peneira.
Existe uma diferença. Nós nunca estaremos sozinhos quando passarmos pela peneira. E era isso que Jesus estava dizendo a ele. Jesus chega para ele dizer assim, ó Pedro, o Satanás, ele me pediu, eu permiti, mas não fique triste. Por favor, não se desespere. Por quê? Porque eu vou estar todo o tempo intercedendo pela sua fé, intercedendo por você, intercedendo pela sua esperança para que ela não morra diante dessa provação aí, diante dessa peneira que você vai passar. E depois, Pedro, quando tudo isso passar, porque tudo passa, viu, gente? A gente já sabe que tudo passa, nada dura para sempre. A única coisa que dura para sempre é a palavra de Deus que não muda. A única coisa que dura é a palavra do nosso rei, entendeu? Então, quando isso passar, Pedro, quando tudo isso passar, você vai ser outra pessoa, você vai ser uma pessoa transformada, você vai ser uma pessoa melhor. E aí sim, Pedro, aí sim você vai estar pronto. Pronto para quê? Para sentar na cadeira? Não! Pronto para testemunhar. Pronto para dar testemunho. Para quem, Pedro? Para aquelas pessoas que necessitam, Pedro. Para os teus irmãos, Pedro, que estão ao seu redor. Você vai estar pronto para testemunhar que você conseguiu, que você suportou, que você superou esse problema. É isso que Jesus está falando com a gente aqui. Foi isso que Jesus falou com Pedro, né? E esse negócio de peneirar, quando fala de peneirar, essa peneira aqui, que a Bíblia usa, ela tá falando da peneira do trigo. Ela tá se referindo à peneiração dos grãos de trigo. Eu fui estudar sobre esse processo de peneira, né, do trigo. Esse processo de peneiração do trigo. E aí eu vi lá que a primeira coisa, eu não conhecia esse estudo sobre o trigo, eu já preguei sobre o trigo uma vez, mas já foi de outra forma, foi sobre trilhar, né, sobre passar o rolo compressor e tal. Mas dessa forma aqui eu ainda não conhecia. A primeira coisa que acontece no processo da peneira, antes da peneira em si acontecer, a primeira coisa que vem sobre os grãos de trigo é a separação, é a primeira coisa que acontece. O trigo, ele é separado do joio. Presta atenção aqui, viu, trigo? Presta atenção aqui, viu, Simão? Presta atenção aqui. O trigo, ele é separado do joio, ele é separado de toda a erva daninha, ele é separado de toda impureza, de toda contaminação. E só fica o grão bom. Separa o que não presta e fica só o grão bom, o grão saudável, o grão sadio. Aí depois esse grão, ele fica de 12, escuta isso aqui, gente. Ele fica de 12 a 14 horas de molho. Ele fica de 12 a 14 horas na água. Ele fica de 12 a 14 horas na água. Pra quê? Pra que a casca, ela se desprenda do grão. Aí eu já quero abrir um negócio aqui. Você tá entendendo por que às vezes a coisa não acontece de uma hora pra outra? Às vezes não, nunca acontece. Porque depois que Deus separa você, querido, Ele deixa você de molho um tempo. Pra quê? Pra limpar você totalmente, né? Porque na separação ele afasta você do joio, ele afasta você da erva daninha, ele afasta você das impurezas, mas ainda tem algo em você que precisa ser limpo. Aí o que é que ele pega? Ele pega e coloca você de molho. O grão de trigo, ele fica, a semente, ela fica de molho de 12 a 14 horas. Querido, não importa o tempo que você vai ficar de molho. O importante é quando você sair desse molho, você está totalmente livre de toda casca, de todo resíduo de sujeira, de todo resíduo de impureza que pode estar oculto em você. Isso é que é importante. É por isso que às vezes você fica questionando, eu tô pronto, eu já tô separado, eu já não tô sozinho, eu já não saio com ninguém, eu já tô quase uma pessoa que não fala com ninguém, já tô morando sozinho na caverna, né? Um ermitão, né? Já tô assim, não falo com ninguém e já tá na hora. Não! Você tem que ficar de molho. Esse tempo de molho, ele é essencial para o tratamento do trigo. Ele é essencial para o tratamento pro processo do trigo. É essencial, né? E depois que você fica de molho, depois que o trigo ele sai do molho, ele passa por um processo de moagem. Ele é jogado de um cilindro para o outro, sucessivamente, de um cilindro para o outro, inúmeras vezes.
Inúmeras vezes. E eu digo para você que essa moagem, ele é moído, esse trigo, esse grão, ele é moído 5 vezes. Ele é moído cerca de 5 vezes. Não é um processo fácil, gente. Depois que passa por tudo isso, aí sim, aí a farinha, ela é produzida. Aí sim a gente consegue obter a farinha. Porque eu digo para você que para alimentar pessoas, querido, você tem que ser totalmente purificado. Você tem que estar totalmente limpo de toda sujeira, totalmente limpo de toda impureza. É por isso que o trigo passa por tanta coisa. Para ele chegar ao nível de farinha, ele já passou por muita coisa, filho. Para ele não ser nocivo a ninguém. Para quando você pegar aquela farinha de trigo que você compra, né? Que você pega no mercado para fazer um bolo, para ela não fazer mal para você. Ela passa por um processo muito grande. Muito grande. É um processo longo, é um processo difícil, é um processo doloroso, mas é um processo extremamente necessário. É um processo extremamente necessário. Por que é necessário, missionário? É necessário, querido, porque você é pedra. É necessário porque porque Denivaldo, porque qualquer um que é cristão, que é seguidor no reino, todos nós somos pedras, e toda pedra de edificação, escuta isso aqui, que Deus vai falar. Toda pedra de edificação, ela precisa suportar o peso daquilo que o céu já projetou. Você está entendendo isso? Você não é uma pedra qualquer. Você não é uma pedrinha, você não é brita, querido. Você não é uma pedrinha qualquer. Você é uma pedra de edificação. E pedra de edificação, ela é sustentação. Ela precisa suportar o peso do edifício. Ela precisa suportar o peso da obra. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Você está entendendo, gente, o que Deus está falando aqui? O Pedro, ele foi batizado por Jesus como uma pedra de edificação. Imediatamente, foi instantâneo, imediatamente, ele se tornou alvo de Satanás. Imediatamente. Ó, querida, eu digo para você que a partir do momento, viu, que você é batizado por Deus como pedra, a partir do momento que uma palavra profética é lançada sobre a sua vida, que você é batizado como pedra de edificação, o inimigo, ele vem com tudo sobre você. Ele vem com tudo e ele vai entrar, querido, pela primeira brecha que ele encontrar. Ele vai entrar da primeira oportunidade que ele tiver para entrar, a primeira fresta. A primeira fresta que ele enxergar em você, que ele possa entrar, ele vai entrar. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro tinha acabado de receber uma revelação do céu, uma revelação de que Jesus era o próprio Cristo, Filho de Deus. Só que ele não soube lidar. Ele não soube lidar com aquilo. Ele não soube lidar com a revelação. E aí ele começou a se envaidecer. Ele se envaideceu. Aquilo envaideceu o coração de Pedro. O elogio que Jesus fez e a palavra que foi lançada sobre a vida dele envaideceu o coração dele. E eu digo pra você que onde há vaidade, há autoconfiança. Onde há vaidade, há autossuficiência. Por isso que logo depois do elogio, logo depois que Pedro foi elogiado, logo depois que Jesus chega e fala com Pedro e elogia ele recebeu uma repreensão. Por quê? Porque ele se envaideceu e se deixou ser usado pelo inimigo, né? Quando ele quis impedir o propósito de Deus na vida de Jesus. Então, é assim que acontece. Você foi levantado hoje, você foi separado hoje, a palavra sobre a sua vida veio hoje, Deus decretou algo sobre você hoje, imediatamente você vira alvo do inimigo. É imediato, é instantâneo. Isso é espírito, gente. Isso é espiritual. Nós não vivemos no reino físico, nós vivemos no reino espiritual. Nossa luta, ela é totalmente espiritual. Entre os 12 discípulos ali, Pedro, ele foi o escolhido para ser pedra. Entre os 12, tinha 12. Mas Deus só escolheu um para ser pedra, né? Jesus foi lá e botou Pedro como pedra. Só que junto com a honra que aquele homem recebeu, também veio a provação. Também veio a peneira, porque assim,
É assim, o ministério, querido, não chega sozinho. O ministério, ele sempre vem acompanhado de guerras, ele sempre vem acompanhado de lutas, ele sempre vem acompanhado de desafios e ele vem acompanhado de transformação. O ministério, ele não vem sozinho, a honra, ela não vem sozinha, não vem. O Pedro, ele tinha um grande chamado. Ele tinha um grande chamado, por isso ele precisava ser preparado e peneirado. Ele precisava dessa peneira. Ele precisava ser peneirado. O nosso problema é que nós não aceitamos o ônus, né? A gente não aceita a coisa ruim da coisa. A gente não aceita o ônus da coisa. A gente só quer o bônus, a gente só quer a parte boa. A gente só quer a parte boa. E por nós não aceitarmos, por a gente não aceitar a parte ruim, a gente acaba entrando em crise. A gente acaba entrando em parafuso. A gente acaba entrando em crise de sentimento, crise de pensamento, crise de identidade, crise de tudo. A gente começa a entrar em crise espiritual. A gente entra em crise em todas as áreas da nossa vida. A gente entra em parafuso. Por quê? Porque a gente não aceita o ônus. A gente acha que só vem a honra sozinha. Não é sozinha, não. Não é porque você faz tudo certinho, porque você é um servo fiel, porque você é um servo que agrada aos olhos de Deus, que você não vai passar pela peneira, não. Muito pelo contrário. A quem mais é dado, mais é cobrado. A gente já conhece isso. E a gente não aceita, a gente começa a questionar. A gente começa a dizer a Deus, Deus, por que comigo? Deus, por que eu? Deus, por que fulano não passa por isso? Fulano não passa por isso porque, eu vou repetir de novo, tinham 12 homens, mas Deus só escolheu um para ser pedra. O João era ruim, os outros não prestavam, é isso? Pedro era melhor do que os outros? Não! Mas quem foi escolhido foi Pedro. Foi em Pedro que Deus viu o sentimento de liderança, de dedicação, o sentimento de curiosidade, o sentimento de disponibilidade, o sentimento sabe, necessário para o propósito. Foi em Pedro que ele encontrou. Então, Deus não desprezou, Jesus não desprezou os 11. Mas foi Pedro que foi separado para ser a pedra. Você está entendendo, querido? A partir do momento que você é batizado, a partir do momento que você é separado, a partir do momento que você é chamado como pedra, o inimigo ele vem com tudo sobre você. E você não entende, né? Você fica questionando de Deus e não adianta questionar, porque se o inimigo veio, é porque Jesus permitiu. É porque Deus permitiu, né? Por quê? Porque existe um propósito. O propósito que nessa situação aqui, sobre a vida de Pedro, era que depois da vitória, Pedro fosse canal para fortalecer os irmãos dele. Fosse canal para fortalecer aqueles que estavam ao lado dele. Por quê? Porque toda guerra espiritual que você passa, você tem que entender isso. Toda guerra espiritual, todas as nossas guerras, todas as nossas vitórias, elas sempre serão para favorecer mais o reino do que a nós mesmos. Não se engane, porque agora, meu querido, tudo se trata do reino, não é mais de você. Eu gosto tanto de citar isso, é a música aqui do programa. Não é mais sobre você, nunca foi. O que tinha que ser feito por você já foi feito, sabe? Eu digo pra você que essa luta que você tá passando aí, são 3h52, tô encerrando. Essa luta que você está passando, que eu estou passando, que muita gente hoje nessa pandemia está passando, tem muita gente sendo tratada agora na sua natureza. Deus está tratando tete a tete dentro de casa, ou no oculto. Não tem muita pregação, não está saindo muito. Deus está tratando com você ou na unha. Deus está querendo arrancar, está querendo converter você em áreas que você antes não permitia, porque estava muito ocupada, tarefado demais. E agora você não corre mais, você tem que ficar parado para ser tratado por Jesus. Essa luta aí, ela não é desproposital, não. Ela tem propósito. Ela está fortalecendo você, ela está preparando você para outras pessoas, para você ser alimento, para você ser farinha para outras pessoas. Você tem que entender isso, né? Eu tenho que entender. E eu digo mais, a peneira, vou dizer novamente, ela não é um ato de Satanás. Ela é uma permissão de Deus. A peneira ela é uma permissão de Deus, porque é através dela que nós somos transformados. É através dela que nós somos tratados. É através da moinha, é através da peneira que nós temos os nossos nomes mudados. Não se iluda, não acha que se você não passar por... que você vai ter seu nome mudado se você não for tratado, querido. Isso não existe, não. Isso só existe no evangelho de conveniência que estão pregando por aí. No evangelho para agradar você... Isso aí tá certo. Essa doutrina aí tá certa. Mas no evangelho verdadeiro, isso não existe, não. Aí eu digo pra você, é fácil? Não é.
Claro que não é, eu sei que não é, eu vivo isso. Não é fácil. É um processo de perseverança da minha parte, da sua parte, mas também é um processo de grande perseverança da parte de Deus. Porque Deus, ele não desiste. Como ele não desistiu de Pedro, Deus não desistiu daquele homem. Por quê? Porque ele sabia da capacidade que Pedro tinha, ele sabia da dedicação que Pedro tinha, ele sabia do amor que Pedro tinha pelo reino, pelo evangelho e por Jesus. Eu digo pra você, não se preocupe, porque se você tá sendo peneirado, se você tá sendo testado, é porque Deus já viu que tem algo dentro de você que vale a pena. É porque Deus já viu que o teu coração, a intenção do teu coração não é pra você. Que a intenção do teu coração é pro reino. Que a intenção do teu coração é pro teu irmão que tá morrendo de fome e tá precisando de comida, tá precisando de pão. Então fique tranquilo, suporte. Jesus está dizendo aqui, eu vou estar com você, eu vou estar intercedendo pela sua vida, para que sua fé não diminua, para que sua fé não morra, para que você suporte, para que você passe por isso, para que você possa dar testemunho lá na frente daquilo que você passou, daquilo que eu fiz, daquilo que eu te transformei, daquilo que eu vou fazer através de você. E é isso que Deus está dizendo aqui. Amém? Palavra maravilhosa, eu recebi todinha. Eu estudando isso aqui, Deus já estava me tratando, eu sendo cortada totalmente com isso aqui. Porque às vezes eu fico agindo assim. Por quê? Porque não tem porquê. Tem simplesmente que aceitar, acabou. Se você ama tanto como você diz esse Deus, esse reino, esse evangelho, então, por favor, não murmure. Aceite, chore, peça ajuda, deite no colo de seu Deus, chore nos braços de Jesus, mas não desista, não volte atrás. Amém? Deus abençoe você. Muito obrigada. Um abraço para todo mundo. Pedro de Portugal, Elaine. Estou vendo com a gente, pastora Vera. Um abraço para vocês. Por favor, compartilhem isso aí, se puder. Para mim, é uma alegria quando você compartilha, porque a palavra está sendo semeada. Eu não estou conseguindo publicar no YouTube, viu? Depois você vai lá e se inscreve. Missionária Ivana Lima lá no YouTube. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.